E aí, meu irmão, como é que tá, general? E aí, Reina, como é? Já deu para dar saudade. Parece sim. Quantas horas é aí em Portugal agora? Ora, são 8h30. Pois 20 e 25 em Portugal, então. 21 e 25 em Luxemburgo. E quem tá no Brasil, 16 e 25. Tá aí uma boa hora, né? Muito bom. Quinta-feira abençoada. Mais um dia, mais uma live. E aí, como é que tá aí o coração? Como é que tá as coisas? Conta as boas novas pra gente. Está acelerado. Está acelerado. O coração aqui deste lado está acelerado. Está com toda a energia para transbordar. É à procura de mais. Como é que está o frio aí? Rapaz, até que não tá muito frio, não. Tá uma chuvinha boa, né? E aí, Marcos Oliveira. O Marcos é meu irmão. E aí, mano, tá bem? Ih, mano. Hoje tá aqui um tempinho assim mais fresquinho, mas hoje por acaso ventou muito, fez aqui uma chuva boa. Depois de E, um tempo da vida, a gente para de reclamar e agradece por tudo, né? Tem aqueles que é, reclamam por tudo. Tá chuva, reclama. Tá sol, reclama. Tá vento, não, reclama. agradece E tem um nível da vida, que é o que eu tô agora, que agradece por tudo, tá? Chuva agradece. tudo. Está, E está a assim é. tribulação, a gente agradece pela tribulação. Tudo é bom para agradecer. É isso. É um propósito, a direção é uma identidade, né? Já que estamos aí É no assunto. verdade, é verdade. É Você que verdade. chegou aí agora, tá aí assistindo a gente, faz um favor, tem uma setinha aqui embaixo que é para compartilhar. Pega agora, compartilha para os seus amigos, compartilha aí para 3 pessoas. Ajuda o conteúdo a ser divulgado. E quando você dá o like também, ali tem uns coraçãozinhos. Quando você dá o coraçãozinho, você ajuda a inteligência artificial, que é o algoritmo do Instagram, a divulgar aí a live para mais pessoas. E vamos lá, Dara, como é que tá aí? Tá bom. Olha, pegando nesse assunto que tu estavas a falar sobre o agradecer, foi algo que eu aprendi muito e busquei muito na Bíblia para entender o facto da gratidão. Gratidão não é algo simpático, nem algo educativo, vá. Gratidão vem mesmo de coração. Gratidão nós damos, como eu estava a dizer, até na tribulação nós devemos ser gratos, porque nós até aí se nós tivermos consciência do que está a acontecer à nossa volta, até aí nós estamos a ser transformados, nós estamos em caminho, no caminho de que nós queremos e no objetivo que nós pusemos. Porque nas tribulações é que a gente cresce, é aí é que a gente vai ver aquilo que nós aprendemos e pôr na prática. Então, até nisso, eu aprendi a ser grato e vai pegar muito aqui no assunto que a gente traz para aqui hoje, que é a tomada de consciência. Nós temos vindo a falar sobre a identidade, um, e com isso a gente consegue avançar, mas nós temos que ter consciência em que ponto é que estamos, consciência em que ponto é que está a nossa vida. Foi algo que eu fiz muito, ainda hoje faço, porque foi o que eu falei lá na outra live também, o propósito, ele pode mudar, o propósito, e então nós temos que também ter consciência para onde é que queremos ir e se nós já atingimos um propósito, qual é o próximo. Então, a tomada de consciência que nós percebermos, ok, então este propósito já acabou. Como é que eu sei que ele já acabou? Né? Porque pode terminar e Deus chamar-nos para outro propósito. Então, tomada de consciência de ponto e de situação em que nós estamos também é muito bom para atingirmos o nosso propósito. Aprender a fazer essa pergunta para nós próprios, as perguntas certas, porque muitas das vezes é o que eu tenho vindo a perguntar, qual é os planos que tu tens para o próximo ano, ou para 2 anos, ou para 3 anos, e a pessoa não tem muita consciência disso. E a grande maioria, como diz, eu quero ir de férias para o ano para Paris, ou quero ir de férias para o ano para algum lado, é o plano que tem para o próximo ano. Não tem um plano de prosperidade, não tem um plano de evolução pessoal, não tem noção do ponto onde está, a consciência onde está, e mas essa consciência
para dentro de si, fazer as perguntas certas, aprender a fazer as perguntas, aprender a pôr no papel, é muito importante. Ter a consciência de como é que isso se faz no papel e na prática, planear tudo e ter uma agenda. Lá está, isso vai nos trazer consciência de em que estamos, como é que está o nosso emocional, como é que está o nosso cognitivo, como é que estão as nossas crenças, os nossos bloqueios. Caraca, Dário, estás aí descarregando uma série de bênçãos. Vamos lá então. Pera aí, quem tá aí assistindo a gente? O Dário já falou aqui 1 milhão de coisas muito da hora aqui e eu quero já deixar a pergunta para você mediante o que ele está fazendo. Qual o seu propósito desse ano que você teve nesse ano? Boa Qual pergunta. propósito você tá hoje? Você tem essa informação? Ah, mãe, tamo juntando. Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito desse ano? Qual o propósito você tá agora? Seus propósitos estão sendo evolutivos, estão parados, está tudo paralisado? Como é que está a sua vida? É as perguntas que o Dado está fazendo. Interessante, você já começou aí falando de consciência, a gente terminou a última live. Se você não assistiu a última live, se eu não me engano, confere aí se está aí no meu Instagram, mas eu ainda não passei para o YouTube, até peço perdão a vocês. Mas está aí a última live que a gente fez junto no Instagram, a gente falou muito de consciência e das consequências de não ter uma identidade clara. Então agora a gente já está falando aqui, avançando no assunto sobre a consciência novamente. A gente vai falar de consciência o tempo todo no método ID, porque é o principal fator de transição e de permanência numa identidade e num propósito bem definido, que é na direção, né? ID, identidade e direção. Então não tem como você ter uma direção sem consciência. E o maior fator da necessidade da gente estar aqui, eu e o Dário, hoje, aqui 21h30, lá no Portugal 20h30, a gente parou a nossa vida, por quê? Como pode um capitão de um navio trazendo tantas pessoas dentro do navio sem saber para onde ele está indo? E aí você pode achar que eu estou falando algo ilusório, que eu estou falando de você. É muito importante você entender, Ramon, Marcelo, Hernani, não sei mais quem está aí, o Braz. É muito importante você entender o quanto a sua vida vai impactar outras pessoas. E por causa da gente não entender isso, Dário, é por isso que a gente fica empurrando as coisas com a barriga, porque você acha, você que está me ouvindo, acha que a sua vida é importante só para você. Quantas pessoas vão vir através de você? Para quantas pessoas a sua vida é importante, faz diferença. Inclusive, todos os nomes que entraram aqui até agora são pessoas que eu conheço e que fazem diferença na minha vida. E a gente ainda não falou de coisas espirituais aqui, mas tem uma voz maligna e, infelizmente, tem uma voz também que atua na sua cabeça que fica o tempo todo te acusando que você não vale nada, que ninguém tá nem aí com sua vida não serve para nada, para ninguém. E essa voz ela fica muito poderosa e potente quando você não sabe qual é a sua identidade, porque quando você sabe quem você é, o quanto de pessoas que você impacta, o quanto que a sua vida é importante, essa voz não tem vez. E se você não acredita nisso, eu tô aqui e o Dário tá aí, nós acreditamos em você, meu amigo. E o nosso desejo é estar aqui para que você acesse essa consciência, para que a sua vida pare de estar aí à deriva, de problema em problema, de situação em situação. A pessoa que tem identidade, ela age. Agora, uma pessoa que não tem identidade, ela só sai reagindo aos tapas. Tudo é urgente. Você só está agindo de urgência em urgência. Aí eu te pergunto, qual que é o propósito desse ano? Que é o que o Dário já chegou e descarregando, né? Qual que é o propósito desse ano? Ah, não sei, mas você sabe qual que é a urgência que está esse ano. Qual que é a urgência que você está resolvendo agora? Todo mundo sabe, né, Dário? Eu também tenho umas aqui. Eu também não deixo de ter, o Dário também não deixa de ter as urgências. Só que a gente avança em nossa direção independente das urgências. É verdade, é verdade. Isso é aquilo que eu costumo dizer. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
e não ter consciência de onde está ou para onde vai, vai, e para onde lhe disserem, como a gente falou na última live, o caminho que lhe indicarem, ele vai, ele simplesmente vai não se dá conta de nada. Está aqui o Brazem Forma a dizer duas perguntas importantes, perguntas para mim e perguntas para Deus. Sim, isso é uma verdade. Primeiro perguntamos a Deus, depois a nós próprios, e se caso a gente tiver dúvidas, pergunta a quem está à nossa volta, sim. É uma realidade, mas por norma, na segunda vez a resposta já vem de certeza, que ela, por norma, está sempre dentro de nós. Está sempre connosco já a resposta. É preciso treinar o seu coração, treinar o seu ouvido audível para a resposta também. E aceitar a resposta. Porque a resposta vem e muitas vezes não é aquilo que nós queremos fazer. Não é aquele caminho que a gente acha que era ou que deveria ser. Nós temos também nos deixar guiar pela resposta que vem. Às vezes lá está, isso é tomar consciência do caminho, consciência do que é possível acontecer também. E essa pergunta que tu estavas a fazer é muito bom. Onde é que vocês se encontram agora? Qual é o vosso propósito? Qual é o caminho que vocês estão a fazer? Será que é o caminho que vocês deviam estar a fazer? Não é? Isto era o que o Tales falou da última vez. Vocês estão a tirar o curso que vocês querem ou foi o curso que alguém escolheu por vocês? Vocês estão a trabalhar no sítio onde vocês querem ou foi alguém que também vos empurrou ao trabalho onde vocês estão? E é trabalhar nesse sentido. Vocês até podem estar num trabalho onde não querem estar neste momento, mas precisam de o estar para chegar ao propósito. Mas desde que saibam qual é o propósito, ter essa consciência para onde estão a ir. Estão em paz no seu coração. Se o coração está em paz, o caminho é certo e o objetivo é chegado. Portanto, esse também é um dos códigos que temos que ter em mente. Se o nosso coração estiver em paz, nós estamos a fazer o caminho certo. Ouvir o coração, né? Você falou uma coisa, eu vou até abordar para a gente entrar no assunto. Você que está me ouvindo, tem uma coisa que está na humanidade há muitos e muitos e muitos tempos. E que pela primeira vez na história a gente está perdendo essa ferramenta como uma das principais ferramentas do homem. E por mais que você tente substituir, presta atenção, você que está aí me ouvindo, presta atenção no que eu vou falar agora, porque você está até vendo isso. O ser humano está tentando substituir essa ferramenta. E você que está me ouvindo está substituindo essa ferramenta que está na humanidade por longos e longos e longos anos. Só que essa ferramenta, ela chega, eu posso chegar a dizer até que ela é insubstituível. Você pode colocar essa nova ferramenta no lugar, mas não é produtiva, não é efetiva. Que ferramenta é essa? Chama. O W já falou e está na minha mão. É papel e caneta. É escrever. E pela primeira vez na história, nós estamos substituindo isso pelo digitar. O digitar funciona? Até funciona, não tem a mesma efetividade que o papel e caneta. Nada vai substituir o papel e caneta. Inclusive, a leitura é uma outra grande ferramenta, do livro mesmo, do papel e da caneta ali, para você ir marcando, porque vai ativar nosso córtex pré-frontal. Mas vamos entrando nesse assunto para nós abordarmos aqui um pouco e avançarmos na matéria. Com qual frequência você tem usado um papel e uma caneta? Quanto que você tem escrito e parado para escrever? Inclusive, na última matéria, a gente falou de uma ferramenta que é quando você está naquela parte que a gente estava falando de emoções, de aprender a lidar com as emoções. Uma técnica fundamental ali para a emoção, para controlar, é escrever seu sentimento do dia, ou rasgar se for ruim, ou ficar feliz. Muitas das vezes você vê que sentimentos fortes perdem até o sentido. Às vezes você está muito nervoso, muito chateado ali. Quando você para escrever, esse sentimento vai embora. Muitas das vezes é vazio, sem noção. E quando você para ali para escrever, você tem a solução disso. Uma das coisas que atormentam, a gente citou também na última live, que é
a mente é muito barulho, é muita fala, é muita voz na nossa cabeça. E hoje a gente tem vários fatores que atribuem, que contribuem para isso. Não vamos entrar nessa questão aqui, vamos focar na identidade e propósito. Mas quando você está escrevendo, você tem que prestar atenção numa linha de raciocínio. E quando você não está escrevendo, fica esse turbilhão de voz na sua cabeça. E muitas das vezes o que você precisa é só apagar, abaixar um pouco as outras vozes, porque a voz da sua identidade está aí gritando. Na verdade, ela não grita, né? Ela é suave, igual a voz de Deus está dentro de você. E o Dário já falou, tudo que a gente precisa está dentro de nós. Só que o problema, é igual ele acabou de falar, nós não estamos ouvindo, afinando o ouvido ali, tendo esse momento de silêncio, de paz. Eu estava vendo um cara agora, que ele é até um indiano. E, e esse rapaz falando sobre pessoas que chegam até ele, Dário, falando de problema, todo mundo é um problema na vida, a sogra, a esposa, a mulher. E ele tem um instituto de yoga, né? E ele pega essas pessoas e coloca sozinha num lugar para meditar, para estar ali em silêncio. E ele fica reparando que quando você não está resolvido, olha a frase que o indiano falou, quando você não está resolvido com você mesmo, você é o próprio problema. E ele soltar ali a pessoa sozinha com ela mesma, a pessoa está mal acompanhada. Então, olha como que esse turbilhão de emoções, você não saber as ferramentas, não ter uma identidade bem definida, olha como que isso tem atormentado a sua vida. Então, Dário, entrando nesse assunto, a gente está falando da máquina humana, né? Porque aqui nós estamos falando de córtex pré-frontal, de ferramentas para controlar seus sentimentos, para adaptar ali, e o Dário está falando do coração também. Então, nós temos uma máquina, e nós não entendermos essa máquina, ou não pararmos para entender sobre essa máquina, esse é que é o problema. Porque eu e o Dário paramos tudo aqui para falar de identidade e propósito, é justamente tentando fazer você parar, tentando não, né? Fazendo aqui o teste, mais um teste, para que você pare um pouco essa correria, essa loucura que está a sua vida e comece a olhar para dentro. Comece a olhar para você, comece a olhar para esse cérebro que Deus te deu, essa máquina multimilionária que tem na sua cabeça. Comece a olhar para o seu coração e comece a fazer o que a gente está falando desde o começo dessa live, perguntas. É verdade, nós temos que ter essa consciência, essa voz que nós ouvimos é a voz do consciente. Nós programamos o subconsciente para o consciente funcionar. Nós temos, e aquilo que tu estás a dizer, nós escrevermos o que nós estamos a sentir, aquilo que nós estamos a viver, vai programar o nosso subconsciente, vai chamar a atenção, porque é lá que está os drivers, é lá que está toda a nossa programação, é dentro do nosso subconsciente. Para o nosso consciente funcionar e ter noção da realidade, e é que está, nós ao escrevermos, vamos buscar o nosso subconsciente e ter consciência do que nós estamos a viver. E aí sim, nós, por exemplo, a ira leva 90 segundos dentro de nós. Se nós errarmos, por alguma razão, nós levamos 90 minutos até ela desaparecer. Às vezes, se nós respirarmos e esperarmos um bocado, ou como tu estás a dizer, escrever e tentar perceber o que é que está a passar, está bem que isso não dá para fazer se for preciso no meio do trânsito, mas se nós já tivermos consciência com esta informação, esta informação se estiver dentro do teu subconsciente, o teu consciente vai buscá-la. Espera aí, eu sei que o meu corpo tem uma reação química durante 90 segundos quando eu estou irado, então eu vou tentar respirar aqui um pouco, retirar-me do local, afastar-me e então depois sim voltar. São pequenas ferramentas que nós vamos passando aqui, e nós lá no método ID, que é para nos ajudar a trabalhar no seu dia-a-dia, caminhar no nosso dia-a-dia, caminhar no nosso propósito, não perdermos o nosso caminho. Pois é termos também a noção de que o nosso intelectual pensa 7%, gasta energia do nosso cérebro, o nosso intelectual, 7% da energia, o emocional é 38% e o instintivo é 55%. Então, se nós conseguimos encaixar isto no nosso dia-a-dia, então nós conseguimos perceber o que é que estamos a caminhar, o que é que nos está a passar connosco na situação, numa reunião ou numa conversa, ou mesmo em casa com um familiar,
nós assim conseguimos perceber mais do que é que se está a passar com o nosso cérebro, o que é que se está a passar dentro de nós, para nós conseguirmos dar a melhor resposta e nós temos consciência daquilo que estamos a praticar, porque muitas das vezes nós respondemos coisas e quando nós vamos a pensar naquilo que respondemos, nós pensamos, porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu fui responder desta maneira? Eu sei que aquilo não funciona assim, porquê é que eu dei esta resposta? Pois não temos coragem, se for preciso dizer perdão ou algo assim do género, dizer, olha, estou errado, não era bem isto que eu era para dizer, queria. E isso depois é uma bola de neve que não é resolvida. E então, não abrindo, não tendo essas ferramentas, não tendo essas atitudes, apresentar e saber usá-las, porque muitas das vezes as pessoas também não sabem usar, e é isso que nós estamos a querer passar, é começar a perceber quando as usar, onde as usar, é muito importante também. É muito importante nós sabermos usar aquilo que nos dão, porque eu dou sempre o exemplo. Eu tenho uma oficina. Na oficina tenho lá martelos, chaves de fendas, tenho lá broquins, tenho lá tudo. Mas se eu tiver uma avaria em casa e eu não souber, para que é que me serve ter uma oficina cheia de ferramentas? É só para dizer que tenho quando vêm cá a casa, não as uso. A gente tem que saber, porque aquilo que nós estudamos, aquilo que nós vivemos, o processo que nós passamos, nós temos que aprender com ele e saber usá-lo no nosso dia a dia, para caminhar e para não nos perdermos. Isto é uma consciência que tem que vir à mente das pessoas. Pois. Pensando um pouco nisso aí, eu quero Dá que pensar, né? voltar aqui um assunto importante para quem está nos ouvindo. Eu vou dar um exemplo de uma música. Eu estou agora aqui em Luxemburgo, que é outro idioma, estou afinando o inglês, né, Dani? Opa! E Não é preciso. eu coloquei ali 4 músicas que eu estava ouvindo para gravar. E, tô ouvindo a música, Dari, e repetindo, só escutando. Aquilo não é. Até entra ali alguma coisa. Mas quando eu paro e escrevo a letra da música, eu aprendo mais rápido. Então, assim, o que adianta você estar aí ouvindo eu e o Dari aqui e tal, fazendo tantas aulas? Tem gente que ouve tanto podcast, tanta coisa, tanta informação. E eu te pergunto, será que você está sendo eficiente naquilo que você está fazendo? É melhor, Grace, Ricardo, Tita, você que está me ouvindo, o que é melhor para a sua vida? Você ouvir sobre 100 assuntos e no final de 30 horas não saber sobre nenhum, ou não saber falar sobre nenhum, ou em 30 horas descobrir 3 assuntos conscientemente, escrevendo e abordando eles com consciência e no final ter aprendido algo? Eu devo ter passado nas últimas semanas, sem brincadeira, umas 100 horas ouvindo aquelas músicas. Eu não sei ela. Mas agora, quando eu parei para escrever sobre a letra, meditar como se diz, agora eu estou com consciência e aprendi muito mais. Então, como tem sido a sua vida? A gente está falando aqui de identidade e direção, porque isso vai transformar a sua vida. Você tem trabalhado, e vivido, gastando horas e horas que nunca mais voltam e talvez você não está sendo eficiente. Aliás, se você nem tem sua identidade, nem uma direção definitiva ou definida na sua cabeça, é impossível você estar sendo eficiente. Então, vamos falar aqui de eficiência. Se você não parar com clareza para escrever, para tomar nota do que eu e o Dário está falando aqui, você só está ouvindo mais e mais informações e talvez, até em vez de ajudar, vai ficar até pior, né, Dário? Porque, mano, você para aqui para ouvir toda a última live que a gente estava falando dos sintomas de não ter consciência e não para ali para notar qual que é os seus sintomas, o que está passando na sua vida. Então, vamos ser efetivos no ensino aqui para você, se você for efetivo no aprendizado. Pega um papel, uma caneta, escreve os principais pontos que o Dário está falando aqui. Eu falei que uma das coisas que estão substituindo é justamente comentar. Mas se você puder pelo menos comentar aqui, já é melhor do que não fazer nada, só ouvir o assunto. Então, assim,
Vamos falar de coisas práticas para vocês. E a última live a gente falou daquilo porque os sintomas de não ter sua identidade é muito prático. Você consegue se conectar ao que nós estamos falando. E aqui tomar consciência, se você perceber tudo que eu e o Dário falou até aqui, foi coisas de consciência, de você despertar sua consciência, de você estar consciente agora. Como é que você não escuta uma voz que está o tempo todo falando na sua cabeça? Você não está consciente. E eu te provo isso. Quantas vezes a gente está em casa e você, por exemplo, quem trabalha em casa, vamos falar de um local que você trabalha o tempo todo. E vamos dar um exemplo de. Vou falar o exemplo de uma torneira pingando. Aquilo está ali o dia todo com aquele barulho, você nem está consciente daquilo. Mas quando todas as outras vozes silenciam, aquele gotejar da torneira vira algo que te impede até de dormir. Um pim, pim, pim. É possível informações estarem ali e você não está captando. Por exemplo, agora à noite, eu olho para o céu e vejo as estrelas, mas eu vejo por causa da ausência da luz do sol. Mas as estrelas sempre estiveram lá. Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? As coisas que você precisa, volta a usar a frase do Dário. Está tudo aí dentro. Está tudo dentro de você. Jesus foi bem claro: você é a luz do mundo e o sal da terra. E ele fala: o reino de Deus está dentro de você, a luz está dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. Tudo que você precisa para ter tudo que você deseja está aí dentro. Qual que é o problema? Está bem debaixo do seu nariz e você não está enxergando. É verdade, é verdade. Olha, a Tita está aqui a dizer, ficamos com o cérebro obeso. Eu costumo dizer, eu conheço muita gente que é um livro numa prateleira. O que é um livro numa prateleira? É só um livro. Pode-se ter lá os melhores códigos, as melhores ferramentas para tudo, mas está só na prateleira, não está a ser usado. Para que é que eu quero o livro? E muitas pessoas são assim. Eu conheço muitas pessoas sábias, com muita sabedoria mesmo, e eu pergunto, porquê é que não estás a prosperar? Porquê é que não estás a viver o teu extraordinário? Porquê é que estás a reclamar da tua vida? Com tanto que tem dentro dela, com tanto que ela podia estar a transbordar na vida de alguém, encher o seu coração, poder, sei lá, e não está parado, tem a vida parada, não está a passar para o próximo. Aquilo que eu mais peço a Deus é isso mesmo, é sabedoria e discernência. Eu não quero estar num curso, ou não quero estar a ler mais um livro. Eu quero que aquilo sim me traga aquilo que eu preciso saber para o propósito que eu estou a caminhar. Que é que aquilo me acrescente. E eu quero pegar, entender, ter discernência daquilo que eu estou a ler e daquilo que está-se a passar dentro de mim, que é para eu transbordar a seguir. Não vale a pena eu ficar com aquilo dentro de mim. Não vale a pena eu guardar para mim. O importante é mesmo isto, é transbordar para a vida de alguém que está ao meu lado. A minha mulher é tão... Coitada, é que assim que eu aprendo qualquer coisa é a minha primeira aluna. Eu falo logo com ela, descarrego logo com ela. Mas é isso que é importante, é nós pormos logo em prática. Há uma ferramenta que eu aconselho a toda a gente. Isto é prático. Tudo o que nós aprendemos, se fizer sentido para nós, é pôr em prática pelo menos durante 72 horas. Eu digo isto a toda a gente. Pratica durante 72 horas. Se isso funcionar, trouxer paz e melhorar a tua vida, é para manter. Mantém, treina esse novo hábito, treina essa nova maneira de fazer o que tu aprendeste e manter, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que acrescente a ferramenta a mim, para eu conseguir ter consciência, saber lidar com algo que eu precisava de lidar. Como gestão de tempo. Fala-se tanto de gestão de tempo. E há tanta gente que não sabe gerir o seu tempo. Está embrulhado. Eu ouço imensas vezes. Não tive tempo para fazer isso. Eu não tive tempo para treinar. Eu não tive tempo para ler. Eu não tive tempo para orar. Eu não tive tempo para... Tantas pessoas. Então, mas como é que não consegues ter tempo? Como é que 24 horas para mim
é igual para ti. Se eu consigo, eu sou um ser humano, como é que estás a gerir o teu tempo? Qual é a consciência que tu tens sobre isso? Entendes? Ahm, e isso é um dos problemas, por exemplo, de prosperidade, de falta de identidade que a gente tem vindo a falar. Como tu tens tudo embrulhado e não sabes quem és, não tens, perdeste um pouco, derivado a muitas coisas, que a gente depois, entretanto, também vamos falar nas lives, mas perdeste muito um pouco e acabaste por não entender quem tu és de verdade, não entender quem é a tua verdadeira identidade, não entender quem é a tua verdadeira essência e quais são os próximos propósitos que tu tens, pelo menos, para os teus próximos 3 anos. Se alinhares os 3 anos, já é caminho andado para tu começares a perceber e a pôr em prática, como o tal estava a dizer. Escrever é muito importante. Por exemplo, o que ele está a dizer está comprovado na neurociência. Nós, ao ouvirmos algo, o nosso cérebro, ao final de tudo, só vai guardar 7% daquilo que ouviu. Eu posso estar aqui o dia inteiro. Se não apontares nada, só 7% daquilo que foi ouvido é que vai ficar no teu subconsciente. Como é que isso depois é possível continuares a avançar na tua vida? Entendes? Então, é trazer essa consciência, é escrever. Estás a ter uma aula como esta, uma live como esta, ou estás a ter uma live em que te está a acrescentar, é escrever, é não esperar, o teu cérebro não vai guardar. Tu dizeres assim, depois eu vou-me lembrar de tudo. Não, o cérebro não vai lembrar. E vai alterar as palavras, se for preciso. Porque ele é enganador. O nosso cérebro é enganador. Ele engana-nos. E nós nem damos conta disso. Ele é muito enganador. Máquina, tem muita coisa nessa máquina para falar. É o cérebro, é o coração, é a alma, o corpo, o espírito. Eu acho interessante, Dado, porque isso foi algo que eu sempre pedi para Deus, cara. Eu sempre pedi a Deus para me entender sobre corpo, alma e espírito. E eu sei que eu ainda sei muito pouquinho hoje, né? É um assunto muito complexo. Quanto mais eu tenho estudado, quanto mais eu tenho buscado isso, mais eu tenho visto o quanto é complexo. Mas o pouco que eu sei e o pouco que a gente está te ensinando já é suficiente para dar ali um salto. Então eu volto a bater na palavra de eficiência. Por exemplo, tem uma coisa que na ficção a gente gosta muito, que é a máquina do tempo. E tem muita gente hoje em 2025 que não conseguiu enxergar que a máquina do tempo existe, já está aqui, já está há muito tempo na nossa mão. Você hoje pode acessar uma máquina do tempo, aliás, várias máquinas do tempo. E a escrita, por exemplo, é uma máquina do tempo. Eu estou numa casa aqui agora, por acaso ela não tem ladrilho na parede. Mas no Brasil, Dara, a maioria das casas tem o ladrilho na parede, né? A gente chama lá o piso, porcelanato, cerâmica, tem vários nomes. Imagina eu pego o Dara agora, solto aqui nessa casa, por acaso a casa que eu tô aqui é grande, bem grande, e te deixo só com uma faca na mão e a casa toda revestida de ladrilho, de cerâmica ou de porcelanato, chama o que quiser, e eu falo, Dara, tira toda a cerâmica da casa. Destrói isso aí tudo pra gente colocar. Vamos pintar. Quanto tempo que o Dário não ia demorar aqui com uma faca para tirar aquilo tudo? Mesmo, não, só é na cozinha, na casa de banho e no piso. Irmão, chega a ser até uma missão quase impossível tirar isso tudo com a mão e com uma faca. Mas e se eu, em vez de dar uma mão e a faca pro Dário, eu dou ali um martelo e um punhal, né? Aquele ferrinho e o já melhoramos. O que o Dário ia ficar aqui 2 meses para conseguir tirar e talvez não conseguiria tirar tudo. Agora, em 1 mês, ele já consegue. A casa é grande, tem muito ladrilho. Mas imagina se agora, em vez de ser um martelo e um punhal, o Dário vem com um martelete, né? Como é que chama aqui aí em Portugal? É martelete martelo mesmo? elétrico. Martelo elétrico. Pô, aquilo que era 1 mês, agora o Dário faz ali em 2, 3 dias. Então, o que é isso se não uma máquina do tempo? Hoje eu estou aqui em Luxemburgo. Quanto tempo eu saí de Portugal? Com 3 horas eu estava aqui. Antigamente, quanto tempo eu teria que andar a cavalo para chegar aqui? Hoje eu posso pegar um carro. Em 20 horas eu estou aqui. Ou então, se eu quiser acelerar mais o tempo, eu venho de avião, 3 horas.
Então, assim, irmão, olha para mim agora, presta muita atenção. Máquina do tempo existe. E eu acabei de falar dela aqui em vários e vários. Eu posso usar vários argumentos para te mostrar como é possível ser mais eficiente em menos tempo. E o papel e a caneta é uma das formas de você acelerar seu aprendizado. O carro, o avião, o helicóptero é uma forma de acelerar o transporte, a mobilidade. E aí eu te pergunto, até quando você vai ficar perdendo e desperdiçando a sua vida andando a cavalo? Se você não parar agora para afiar sua ferramenta, para escolher a ferramenta certa, para olhar para sua identidade, discernir isso, você vai continuar anos e anos e anos e anos e anos desperdiçando a sua vida, porque você não tem a ferramenta chamada identidade. E a gente tem falado disso e você vai continuar ouvindo isso. A sua vida está sendo desperdiçada em vão. Você está desperdiçando seus dias, a coisa mais preciosa. Nós temos milhões de seres querendo um tempo aqui na Terra e você está aqui na Terra se achando um inútil, desperdiçando seu dia e correndo só atrás de dinheiro. Engraçado que esse indiano, eu estava ouvindo ele hoje, essa mesma live, eu parei para ouvir uma live dele, e ele falou outra coisa muito interessante. Ele falou assim, quando o homem tem um estômago vazio, ele tem um grande problema. Um grande problema. Mas quando o homem tem um estômago cheio, ele tem 1 milhão de problemas. E eu chego a te falar que você está trabalhando mais para o seu estômago do que para o seu propósito e para a sua identidade. Porque você tem trabalhado dias e dias e dias para pagar a conta, pagar a renda, comprar comida e talvez, se der tempo ou se sobrar um dinheirinho, para fazer alguma outra viagem. E aí eu te pergunto, a gente vem aqui para o nosso dia para te perguntar, até quando você vai ficar nessa vida? E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite. Até quando você vai ficar desperdiçando seus dias correndo atrás do dinheiro? Correndo atrás das coisas desse mundo? Porque quando a gente fala de identidade e direção, o dinheiro é consequência. O dinheiro não é a causa. E o maior problema da vida das pessoas que não têm identidade é que elas vivem correndo atrás de consequências, que é o que o Dário falou aqui. A gente pergunta, qual que é a sua prioridade? Comprar uma casa. Consequência. A casa é consequência. Outro dia, Dário, eu fiz um quadro dos sonhos. É porque vocês às vezes ouvem eu e o Dário falando, não quer dizer que a gente é o super-homem aqui, não. A gente erra, a gente está em aprendizado. E eu fiz um quadro do sonho, deve ter por aí uns 20 meses. Eu fiz um quadro do sonho e Deus estava falando comigo sobre um assunto de consequência, causa, e me mostrando várias coisas. E na hora que eu estava falando com Deus, mano, ele falou comigo, olha para o seu quadro. E eu olhei para o quadro dos sonhos, meu quadro de objetivo, e ele falou, só tem consequência ali. Você não está buscando causa. Por quê? Presta muita atenção, você que está me ouvindo. Se você quer qualquer objetivo na sua vida, se você quer alcançar qualquer objetivo, você não deve olhar para o objetivo, você deve olhar para a causa que gera aquela consequência. Ah, não, eu quero 1 milhão na minha conta. 1 milhão na conta é consequência. Então você está pedindo a Deus 1 milhão na conta, mas qual que é a causa? Da onde vai vir 1 milhão? Qual produto você pretende vender? Qual nicho você vai atuar? Qual que é o mercado que você quer entrar? Seria melhor, e Deus espera que você venha perante Ele com uma identidade bem definida. Fala, não, eu sou um imigrante, eu amo trabalhar com imigrante, então eu quero acessar o nicho de imigrante, trabalhar com moradia, produtos para imigrante, quero criar empresas que vão atender quem está chegando sem documento e apresentar algo mais moldado ali, mais palpável. Deus, ele tem mais prazer na causa do que na consequência. E ele está mais preocupado com as causas do que consequência. Por exemplo, a gente vê Deus falando com Jeremias, desce na casa do oleiro e vai ver a obra que eu estou fazendo. E aí o vaso parte ali, o oleiro pega, refaz aquele vaso. E aí a gente vê que Deus, ele está trabalhando não porque o vaso é importante, mas a obra que ele está fazendo no vaso que é importante. Aquilo que Deus quer fazer através de você, é isso que tem que brilhar, isso tem a ver com sua identidade.
Eu estou falando aqui, eu vou dar um exemplo para não ficar bem confuso, porque eu falei muita coisa. É como se fosse uma luva, irmão. Uma luva por si só não é nada. O que que é uma luva, Dário? Você solta ela aqui, ó, ela cai. Mas coloca sua mão na luva, o que que ela vira? O que que pode ser feito através da mão na luva? Isso tem muito a ver com identidade e propósito. E acelerar o tempo. Porque se você não tem sua identidade, uma direção definida, você é só uma luva vazia. E a gente está aqui investindo o nosso tempo, sendo luvas cheias, né, pela mão de Deus, para estar aqui te despertando, mesmo se seja necessário dar uns tapas assim de vez em quando, para dar uma acordada. Verdade, verdade. É isso que tu estás a dizer. Aquilo que nós estamos a querer passar, ah, é mesmo isso, o nosso percurso, nós temos vindo a caminhar até aqui. Aquilo que nós também temos vindo a viver, nada melhor e nada mais enche o coração de um ser humano que é o testemunho de outro. Portanto, é mesmo isto, nós estamos a testemunhar aquilo que nós estamos a viver, o percurso que nós estamos a fazer, porque nós tomamos a consciência e procuramos a nossa verdadeira identidade para hoje podermos estar aqui a falar e a testemunhar e estarmos a transbordar na vida de alguém. E, e é isso que tu estás a dizer. Tudo aquilo que nós temos vindo a percorrer ao longo da nossa vida, todas as nossas experiências que nós temos vivido, é bom. É bom. Há muita gente que diz, eu queria esquecer do passado. Queria esquecer o meu passado. Não, se tu esqueces o teu passado, pois não és nada. Isso é uma parte da identidade. É uma parte que faz ser quem tu és. E então, perder essa noção do passado, não. É bom saber quem foi, é bom saber por onde é que se passou. Isso depois é tratável, que é as emoções. E são as emoções que também nos curam. Uma emoção nova cura uma emoção do passado também. E abrir essa consciência, abrir esse caminho também é muito bom. É muito bom para nós caminharmos. É muito bom para nós trazermos essa noção de viver num mundo real. Porque muita gente vive num mundo pessoal. Cada um tem o seu próprio mundo e não vive o mundo real. E termos consciência do que é verdadeiramente o mundo real, as pessoas hoje em dia só nem querem ver. Com tanta notícia que vêem, com tanta coisa, que nem querem ver, nem têm coragem de o fazer. Mas ao mesmo tempo querem resultados, como tu estás a dizer, querem 1 milhão de euros e não estão a fazer nada por isso. Querem simplesmente, como o livro do segredo. Há muita gente que lê o livro do segredo e acha que é ficar ali a vibrar, que quer 1 milhão, e 1 milhão vai bater à porta e vai entrar dentro de casa e vai cair na conta. Não vai funcionar assim se tu não o fizeres, se tu não usares aquilo que estás a aprender aqui. Aquilo que estamos a transbordar para vocês em fazer o vosso caminho. Certo. Isso da eficiência tem 3 pilares. O primeiro pilar é a máquina do tempo, que é o que eu falei para você. Atenção que dentro da máquina do tempo, você tem a ferramenta certa e a intensidade. Voltando ao exemplo que eu dei do Dário, eu dou para ele um martelo elétrico para desmanchar a casa. Ele pode fazer uma semana? Pode, mas se ele vier o dia todo, imagine se ele vem só 1 hora por dia. Já dura mais tempo do que uma semana, vai requerer mais alguns dias. Então, assim, qual é a intensidade que você tem dado para as coisas que você deseja? E outra, não adianta eu ter intensidade, não, estou aqui todo dia batendo na mesma tecla, mas você está com uma faca, tem que ser um martelo elétrico. Preste muita atenção no que eu vou falar, porque o segundo pilar da eficiência vai falar da prioridade. Porque quando você percebe a importância de ter prioridades bem definidas, tudo muda na sua vida. E todas aquelas
coisas que a gente falou da aula anterior, das consequências de não ter uma identidade bem definida, tá justamente por causa do pilar da prioridade. Nossa, apaixonado porque a mulher, 2 meses sem ela. Mas no dia que eu subi no altar e falei sim para ela, eu falei não para todas as outras mulheres da terra. E tem gente que não entende que toda vez que você fala sim para uma coisa, você está falando não para centenas de milhares de outras coisas. Aí alguém vem e te fala, ó, me empresta seu carro. Tá bem, empresta o carro para a pessoa, mas você ficou sem. Você acabou de falar não para passear com seu filho. Se acontecer alguma coisa na sua casa, você precisar de um carro para sair, você falou não para isso. Então, para quantas coisas você tem falado sim, por causa de urgências e prioridade de outras pessoas, e por você não ter uma prioridade definida na sua vida, você está desperdiçando sua vida, seu tempo. Então, as suas prioridades, os seus propósitos, novamente, o Dário começou abrindo aqui falando de propósito. Qual que é o propósito da sua vida? Tem que estar firmado na sua prioridade. Eu estou aqui em Luxemburgo, o que eu estou fazendo em Luxemburgo? Eu tenho aqui prioridades bem definidas de negócios que eu quero ter. Um negócio não pode tirar minha liberdade. Tá aqui, tá um desenho aqui, ó. Esse caderninho vai comigo para onde eu vou. A última folha dele aqui, ó, tá um desenho com minhas prioridades de negócio. Se um negócio tira minha prioridade, mas é do reino, eu não entro, Dário. Ah, não, mas você vai ajudar o pessoal carente, mas tira minha liberdade, eu não entro. Não tirou minha liberdade, cheque. É do reino? Não, não é. Você vai trabalhar aqui com produto pornográfico. Não é minha prioridade, não faço negócio com isso. Se eu entro num negócio, não tem como levar para o digital, não tá aqui na minha prioridade, amigo. Ó, tchau. Não tem como levar para o digital. Você não tem suas prioridades bem definidas. Você está entrando em qualquer negócio porque suas prioridades não estão bem definidas. Thales, sem eu ter minha identidade bem definida, é possível ter um propósito? É, porque eu vou te falar uma coisa aqui. Presta atenção. Inclusive, compartilha aqui, porque o que eu vou falar aqui é top. Você vai ouvir pessoas, até a gente aqui já falou esse assunto, essa frase algumas vezes, mas é uma frase fake, essa frase não existe. Não tem como você não ter uma identidade. Presta atenção, não tem como. O problema é que você não tem a identidade verdadeira, a identidade real. Você está acreditando na identidade que os outros colocaram em você. Você sabia que quando passar os céus e a terra e você se apresentar perante Deus, a palavra de Deus fala que Ele vai te dar a verdadeira identidade, seu verdadeiro nome, que só Ele você sabe. Ali é a sua verdadeira identidade. Até aquele momento ali, você vai criar identidades. E é possível você trocar. Eu chamo isso até de, nas minhas teorias, nas minhas aulas, eu chamo isso de personagem. Você está perante um juiz, você tem que usar uma identidade, um personagem para apresentar perante o juiz. Perante o juiz, você não vai de bermuda, irmão. Perante o juiz, você não vai chegar perto, e aí, brother, não sei o que, usar gíria. Não fala. Mesmo se o camarada fala gíria perante o juiz, a identidade, o personagem que ele usa é o mais correto possível. Então, assim, não é possível você não ter uma identidade. O negócio é que você não sabe qual a sua verdadeira identidade. Aí você ouve alguém no passado que falou para você coisas terríveis, e fica isso aí que o Dário falou, não queria apagar meu passado, porque no passado alguém falou que eu sou desastrado. E aí você escreveu na sua identidade, desastrado. E até hoje você tem vergonha de encher um copo d'água porque você tem medo de entornar. Porque você acreditou que é desastrado. E quantas coisas você colocou na sua identidade que não são quem você é. Ou melhor, você nem sabe que você pode ser o que você quiser. Você pode definir seu personagem, a sua identidade conforme você quer. Existe a verdadeira identidade que vem do reino, mas você pode modificar os personagens da forma que você quiser. Então vamos lá. Eficiência. Primeiro pilar, máquina do tempo. Segundo pilar, prioridade. E o terceiro pilar é que o crescimento ele é de degrau em degrau. É de pouco a pouco. Quem nunca ouviu falar 1% a cada dia? Amigo, compartilha essa live. Joga aqui no aviãozinho que eu vou contar uma história. Presta atenção na história. Senta o dedo aqui no aviãozinho e manda aí para 3 pessoas. Já dá uns cliques no coração aí também que ajuda a gente aqui.
Quem nunca ouviu a história do machado, Dário? O cara tem dois caras, vai cortar uma árvore, um chega com o machado e já começa a cortar. O outro chega e nos primeiros minutos ele sente, ó, afia o machado. E aquele outro na força. Já foi 10 minutos ali batendo na árvore. Mas o que afiou o machado ficou ali 10 minutos afiando. Mas nos próximos 5 ele derruba a árvore. Enquanto o outro gasta 15 e ainda não abaixou a árvore no chão. Então, quando você vai acumulando a experiência certa, se aproximando das pessoas certas, que já derrubaram várias e várias árvores, e você chega e escuta o que elas estão falando, elas vão falar, quando você for derrubar uma árvore, gasta os 10 primeiros minutos afiando o machado, que em 5 minutos você derruba a árvore. Então, a experiência correta, ela pode ser compartilhada. E a gente está fazendo exatamente isso aqui. Eu e o Dário quebramos muita cabeça para chegar onde a gente está aqui. Só no ano passado, foi no ano passado? Ano passado eu devo ter gastado mais de 100 mil reais em mentoria para desenvolver, para saber aonde que eu afio o machado, aonde eu bato. Mais de 100 mil reais. Quanto que o Dário não gastou só esse ano? Então a gente não está falando baboseira aqui para vocês. São coisas que a gente passou. E a experiência ela pode ser compartilhada. A cura pode ser compartilhada. Tanto que uma das coisas que acontece quando você começa a trabalhar a sua identidade é que os seus propósitos têm a ver com os traumas que você passou na sua identidade anterior. Você começa a ver o seu poder de cura. Então tem várias coisas para a gente falar aqui. Mas pega bem esses 3 pilares. Máquina do tempo, que é intensidade e ferramenta certa. Prioridade e degrau, de pouco em pouco, de passo em passo. Essa é só a segunda aula que a gente está fazendo aqui. Assista a anterior de novo, papel e caneta. Assiste essa de novo quando acabar. Nossa, as nossas aulas têm, é um transbordo enorme, que isto fica aqui muita sabedoria colocada. Ponto 5 ou 6% daquilo que a gente está aqui a dizer nestas 2 lives, eu vou ver muita progressão aí das pessoas e gostava que partilhassem depois connosco aquilo que vão pondo em prática, vendo os resultados. Gostava mesmo de ver as pessoas a mudarem suas vidas e a ter os resultados aqui. Mostrassem a nós aquilo que puseram em prática. Boa. Sendo bem prático, Dário, como é que a gente pode fazer isso aí em prática hoje? Na última aula nós falamos de consciência. Eu acho que a gente pode continuar falando de consciência, né? Como treinar a consciência. Assim, na última aula nós falámos de consciência, mas foi muito virada para o que nós sentimos, né? O que nós sentimos e quando sentimos antes e depois para descobrir a nossa identidade, para nós percebermos a falta que fazia a identidade. Nós demos esses pontos chaves. Agora aqui fomos um bocadinho mais incisivos nas ferramentas que muitos já as têm e nós queremos mostrar às pessoas que as podem pôr em prática. Hoje foi um pouco mais didático, nós entregamos muito mais ferramenta, muito mais trabalhos de casa, digamos assim, para fazerem, para as pessoas porem em prática. Epá, eu espero que gostava mesmo de ver as pessoas a pôr em prática e ver como é que as pessoas estão para poder ajudar mais e para poder entregar mais. É esse o meu objetivo, é isso que eu tenho em mente. Portanto, para hoje, se pudermos aqui a nossa live nesse ponto, é muito bom. Boa. Eu vou falar algumas ferramentas de consciência para vocês. Inclusive, ó, o que tem na minha mão. Vibração. Uma das ferramentas de consciência, a gente falou de várias aí nas 2 lives. Mas uma das principais é justamente a escrita. Então, quero deixar aqui para você, escreva sobre suas emoções. Dá uma olhada para a sua vida, assim, desde onde você veio. Vem escrever. Ô, Dara, eu acho que é impossível uma pessoa em sã consciência. Ela pode estar ali presa no personagem, né, nessas histórias que está na cabeça dela, olhar para trás para o trajeto dela e não agradecer a Deus. Pode acontecer. Mas, cara, olha da onde você saiu. Olha como a sua vida tem acontecido.
Quantas dificuldades você achou que era seu fim, que você não ia passar? Olha para trás, começa a escrever isso. Então, um dos exercícios de consciência chama gratidão. E quando você escreve olhando para trás e agradecendo pelos pontos que você achou que não passaria e passou na sua vida, algo vibra. Trim! A gratidão vibra aqui. Eu não sei se você sabe o que eu estou falando, né? Pouca gente entende sobre isso aqui que está na minha mão. Quando isso aqui vibra, tudo que é igual a isso aqui vibra no mesmo ambiente. Então, vibra em gratidão. Como que eu vibro em gratidão? Através da fala, agradecendo por isso que aconteceu, agradeço pelas coisas que aconteceu hoje. Quantas coisas boas não aconteceram hoje? Para de olhar para o aspecto negativo do que aconteceu hoje. Porque quando você olha para o aspecto negativo, isso aqui é assim, vou explicar para quem não sabe, vai ficar salvado aí, dá um corte, hein? Arthur, faz um corte dessa parte aqui, ó. Quando alguém vibra, esse pêndulo aqui, nem sei o nome disso aqui, vibrou. Se tiver um outro da mesma coisa aqui, é frequência que fala, né? Da mesma frequência aqui e uma bolinha encostada, eu bati nesse, mas a bolinha do daqui vibra. Porque a vibração ela é transmitida. E quando você vibra em gratidão, não sei se você sabe, mas seu coração, seu cérebro, você é uma máquina eletromagnética e você está em constante vibração. E se você não sabe, tudo que está aqui está vibrando. Aquela planta está vibrando, a janela está vibrando, só que elas vibram em baixa frequência e aí você consegue até palpar. Mas pronto, não vamos entrar nessas doideiras de física quântica, não. Mas quando você vibra em gratidão, você atrai gratidão, você faz com que as coisas da gratidão, a energia da gratidão, ela vibre também e todas as coisas começam a funcionar em seu favor. Então, a gente está falando aqui de ferramentas e estamos a falar de ferramentas de consciência. Escreve a sua retrospectiva. Agradece a Deus pelas coisas que se passou que você sobreviveu. Fale com Deus. Fale sobre. Inclusive, vou voltar a falar do indiano. O indiano nem acredita em Deus, nem acredita no cristianismo, mas ele estava falando para o pessoal da Índia lá: ó, para quando o sol nascer, olha para o céu e agradeça. Quando o sol for embora, ou antes do sol ir durante o dia, olha para o céu e agradeça. Quando o sol for embora, olhe para o céu e agradeça. E ele ainda fala: não estou falando para vocês agradecer a Deus, não sei o que, agradeça pelas coisas boas. Até um cara lá na Índia que, mano, o cara já está entendendo. A gente não vai entender? Então, gratidão é uma grande ferramenta. Outra ferramenta que eu vou deixar para vocês é o silêncio. Tá muito barulho na sua vida, cara. Sua mente não para um segundo. Tem pessoas, eu tive conversa com um rapaz, inclusive o Ivanildo tá aí, o Ivanildo conhece ele. Esse cara veio conversar comigo um momento muito difícil da vida dele. E ele falou que o problema dele, Dário, era quando ele chegava em casa. Quando ele ia dormir, trabalhava o dia todo, chegava em casa à noite, tomava um banho e ia dormir com ele. Não conseguia dormir, porque a mente dele estava... Só problema. E quantas pessoas estão vivendo assim? Então, uma ferramenta, silêncio. Como é que eu silencio a mente, Taz? Fica em silêncio mesmo. Eu vou chegar a te dizer que é quase impossível você silenciar a mente. Você consegue ter lapsos de silêncio, mas o silêncio assim, perpétuo não consegue. Mas o seu pensamento não é você. Aí é um assunto tão profundo. O Dário até tocou nele aí hoje, numa outra frase dele, mas a gente não vai entrar aqui hoje. Mas está em Madrid, o pessoal da plataforma está lá em Madrid. Amanhã é Método IP. É uma das ferramentas top para você acessar aí, isso aí que a gente está falando, né? Sobre conhecer sua identidade, saber qual não é a sua identidade, saber discernir as coisas. Então, vou só deixar essa ferramenta que é o silêncio e a gratidão. Quando você está escrevendo, quando você está lendo, você precisa prestar atenção numa linha de raciocínio. Então, você consegue diminuir a voz das outras coisas. Então, o silêncio e escrita é uma das formas de abaixar o volume, de fazer silêncio. E vou deixar só essas duas por enquanto. Você quer deixar alguma, Dá? Já tem muita coisa. Isso que tu acabaste de dizer é muito bom. O que acabaste de dizer de escrever as emoções que sentiam e ser gratos pelos momentos que passaram é perfeito para começar e para
para começar-se a entender a si próprio, entender aquilo que se está a passar. Porque vai buscar a consciência, porque é aquilo que tu estás a dizer. A vida é tão corrida, tem tanta informação à nossa volta, que nós nem damos conta do que é bom, não damos muitas vezes conta do que aquilo que aconteceu mal até foi bom, porque lá na frente livrou-nos de algo. Sei igual que eu estava a dizer, eu aprendi a amar a tribulação. A tribulação para mim é espetacular. Eu quero mais, que é isso que me tem feito crescer. Bora, mais tribulação. Eu comecei a amar a tribulação. E se for preciso, até procuro ela já. Mas isso é essa de para outra aula. Mas isso que tu estás a dizer é muito bom, a gratidão. E perceber isso que tu disseste, a vibração. A vibração em que nós vibramos é aquilo que nós atraímos. É aquilo que nós somos. Acabamos por fazer a unidade de linguagem. Nós também explicamos. Mas passa por isso que tu estás a dizer. Saber agradecer aquilo que eu falei logo de início. A gratidão não é só ser simpático, nem é só ser educado. A gratidão tem muito mais valor. A gratidão é o exponencial máximo do amor. As pessoas não têm essa noção. Para se agradecer tem que se amar mesmo. Há que ter essa consciência. É o exponencial máximo que a gente tem de amor. Agradecer, a gratidão é muito forte. É isso, já foi 1 hora de live. Nossa, passa rápido. Estas lives passam muito rápido. Penso eu Nem que já... disse nem um terço. Vamos embora. Vamos transbordar. Falamos aí, necessidade de consciência, escrever, máquina humana, sobre as vozes, né? Eficiência com os 3 pilares. Eu vou pedir para vocês, quando acabar a live, deixa um comentário aí, o que mais mexeu com você. Quando acabar a live, eu vou postar também, envia para 1 ou 2 pessoas, faz diferença, irmão. Faz diferença. Se há alguma parte da live que fez sentido, passa para mais pessoas, nem que digas o tempo em que nós falamos, e ajuda mais alguém, ajuda as outras pessoas, transborda na vida das pessoas. Exato, e não deixe de praticar isso da consciência. A consciência ela pode ser praticada. A consciência é uma escolha, assim como a gratidão pode ser praticada, e a gratidão é uma escolha. E assim como a identidade ela é algo para ser praticado e é uma escolha. E na verdade, as coisas mais importantes da vida devem ser praticadas e são escolhas. Então, assim, deixamos essa live aí. Fica salvo já. Um abraço para ti, Dário. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado por ter investido aqui com a gente. E bora transbordar que tem mais. Daqui a pouco tem mais, amanhã tem mais e vamos para cima. Tamo junto. Tamo junto.